Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estou aqui para gravar então a nossa aula de atualização de tudo que foi feito no nosso laboratório até aqui, para que principalmente você que gostaria de participar da jornada, mas não pôde vir aos últimos encontros e daí talvez se sinta um pouco perdido nesse caminho e acredita que isso pode prejudicar a sua participação, eu queria te motivar ao contrário, eu queria te motivar a participar, a integrar esse grupo, esse coletivo, e por isso eu estou compartilhando essa aula com vocês, para que vocês venham, para que conheçam o que a gente fez até aqui e participem com a gente. Então eu vou fazer um pouco a história, da história do que a gente fez até aqui, e depois compartilhar os últimos passos, as agendas que estão abertas, os times nos quais você pode participar, e aí você vai poder conhecer tudo e entender onde você pode dar a sua melhor contribuição. Tudo bem? Então, primeiro, do que se trata o Nômade? Eu já expliquei várias vezes, mas vale a pena retomar aqui, que o Nômade é o nosso espaço de criatividade, de produção, de construção de projetos do IBAB Cidade. A gente tem muitos espaços diferentes dentro desse ministério, mas a gente acredita na necessidade de ter um espaço que crie soluções ou que crie propostas alternativas para as questões públicas, para as questões sociais da cidade. Então, esse é o Nômade, que é um laboratório de inovação social e política do IBAB Cidade. E dentro desse espaço, a ideia é que todas as nossas inteligências, todas as inteligências que existem na comunidade IBAB, todas as competências, habilidades, vocações que existem na comunidade IBAB, foquem ou participem em torno da solução de um problema ou de um desafio. O paradigma é um pouco diferente daquela ideia de que você sozinho empreende uma ideia individualmente ou solitariamente e soluciona algum problema que a sua competência isolada possivelmente solucione. A ideia é que a gente entenda as competências, as habilidades da comunidade e daí, em torno de um desafio específico, de um desafio estratégico, essas muitas competências, essas muitas formações, experiências e habilidades solucionem um tipo de problema ou um tipo de desafio. Ou que ao final de uma etapa de trabalho, de uma jornada de trabalho, essas muitas inteligências, né, isso que a gente chama dos saberes da complexidade ou das inteligências múltiplas de uma comunidade, que essas múltiplas inteligências gerem propostas, ideias, projetos, soluções para os problemas que essa comunidade enfrentou ou que essa comunidade conheceu, pesquisou e decidiu implementar soluções. Então eu vou apresentar um pouco para vocês de como tem sido a nossa jornada de inovação até aqui, e aí você fica ligado aí nas formas como você pode integrar esse processo. Então a gente já fez 7 encontros até hoje, e a gente começou lá em março, no finalzinho de março, se conhecendo. Primeiro a gente quis saber, dentro do laboratório, quem nós éramos, no que nós acreditávamos enquanto comunidade, quais eram os nossos valores, o que nos motivava a servir a cidade por meio da igreja. Então, nos primeiros 2 encontros, basicamente, a gente fez muitas conversas sobre os nossos valores, porque, de fato, são os nossos valores que vão impactar a construção dos nossos projetos. Aquilo que a gente acredita, aquilo que está profundamente marcado no nosso afeto, na nossa subjetividade, na nossa fé, isso vai impactar a forma como a gente modela, cria, desenha projetos. As nossas ideias, de certa forma, têm uma consequência na forma como a gente produz. Na verdade, não dá muito para dissociar a produção da forma do nosso conhecimento mesmo. O nosso jeito de conhecer está diretamente implicado na forma como a gente cria e na forma como a gente produz conhecimento, propostas, soluções. Então, os 2 primeiros encontros que se deram ali em março e em abril foram para a gente avaliar os nossos próprios valores e para, de certa forma, estabelecer pesos a esses valores. A ideia foi assim, a gente fez uma dinâmica chamada quadro de valores e a gente discutia temas como, por exemplo, gênero, raça, desigualdade social, escalabilidade, questões econômicas, e a gente foi
estabelecendo pesos a esses critérios, para que depois a gente fizesse uma média de toda a equipe e percebesse como é que aquela equipe, em média, pesava aqueles critérios ou julgava aqueles critérios. E aí a gente fez um mapa de valores, um quadro de valores, com aproximadamente 13 valores, e daí a gente pôde ter uma ideia mais geral de como é que toda a equipe do laboratório, ou de como aquelas pessoas que estão integrando ou que estavam integrando o laboratório àquela altura, pesavam ou valoravam cada um daqueles critérios. E esse foi basicamente os nossos primeiros encontros. E em que direção nós estávamos caminhando naquela época? Então isso é importante, assim. Eu vou colocar uma tela para vocês aí, para vocês entenderem o que eu estou explicando a partir de agora. Isso que eu estou apresentando para vocês, essa ideia é inspirada numa metodologia chamada duplo diamante, que é assim, é como se você pegasse um quadrado, né, fizesse um giro horário aí nesse quadrado, e aí ele ia ficar um losango. E aí na primeira parte daí você enxerga um problema inicial. Assim, tudo começa na jornada quando a equipe consegue enquadrar um problema inicial em torno do qual a gente vai concentrar ou a gente vai dedicar uma jornada inteira. Então, os primeiros encontros, esse encontro de conhecimento da equipe, de investigação sobre os nossos valores, tinha como objetivo encontrar esse problema, encontrar esse desafio, essa demanda em torno da qual a gente iria mobilizar as nossas inteligências, o nosso tempo e os nossos recursos. Então, a ideia era chegar num problema inicial. Desse problema inicial, a partir de pesquisas, de conversas, de discussões, a gente iria gerar uma fase de gerar alternativas ou de gerar variações dentro desse problema para depois fazer um reenquadramento mais específico. Então foi assim, ó. Retomando então, só para deixar bem claro, a gente tinha no primeiro momento do nosso laboratório a tarefa de encontrar um desafio estratégico ou de enquadrar um problema. E eu estou usando aqui essa ideia do duplo diamante para explicar para vocês que movimento se dá. Então você tem aí o quadro novamente. Do problema inicial, você abre o leque ou você abre o foco a partir desse problema através de pesquisas, de conversas, de observações, de análises, para você gerar opções dentro desse problema e depois você faz um recorte definindo, delimitando ou reenquadrando esse problema em algo mais específico que você possa compreender com mais qualidade, com mais profundidade. Então a gente fez essa etapa de enquadrar um desafio estratégico. E qual foi o desafio estratégico que a gente enquadrou ou que esse grupo que está participando do Nômade até então definiu? Nós definimos dedicar a nossa atenção, dedicar a nossa primeira jornada de inovação no desafio dos impactos das desigualdades no direito à moradia na cidade de São Paulo. Isso significa que a partir de agora, com esse enquadramento, com esse foco, a gente vai buscando delimitações mais específicas dentro desse problema, até chegar à fase de pensar soluções para esse problema, para esse desafio. E aí foi o seguinte, isso não significa que a gente não vá trabalhar em outros desafios, trabalhar em outros problemas, trabalhar em outras necessidades da cidade. Isso só significa que agora nós recortamos esse desafio, mas a gente pode em outros momentos, a gente pode em outras etapas do nosso ministério ou em outras iniciativas do nosso ministério, focar na solução de outros problemas, outros desafios, outras necessidades da cidade. Agora, por uma questão óbvia de recorte, de tempo, de viabilidade, a gente decidiu focar nessa questão do impacto das desigualdades sociais no direito à moradia. Tá ok? Então, esse é o desafio estratégico. Uma vez definido esse desafio estratégico, a gente foi para uma sessão que tinha por objetivo discutir como é que esse problema
se relacionava com a nossa vida, ou como é que nós nos implicávamos nesse problema. Como é que esse problema, como é que a questão da desigualdade social, como é que a questão das muitas desigualdades que operam na cidade, que operam no espaço público, no espaço político da cidade, como é que essas muitas desigualdades afetam a nossa vida, a nossa história, a nossa experiência, a nossa família. Então, esse encontro que aconteceu no Teatro de Container, no centro de São Paulo, foi um encontro para a gente se implicar, para a gente pensar em como a nossa história, como a nossa vida é afetada por esse desafio estratégico que o laboratório estava colocando. Então foi um pouco o desafio de, ao mesmo tempo, de conhecer o problema de uma perspectiva mais pessoal, mais profunda, de perguntar como é que esse problema participava da nossa história, mas também de começar a gerar informações, começar a organizar informações, a exibir discursos, a exibir linguagens, que no futuro vão servir de dados para a gente criar soluções a partir disso. É como se a gente estivesse fazendo o seguinte, a gente estivesse começando a produzir um primeiro banco de dados. O banco de dados da nossa própria experiência, da nossa própria trajetória, da nossa própria história em relação ao desafio estratégico selecionado, ou em relação à questão da desigualdade e seus impactos no direito à moradia. Então, é um banco de dados do nosso próprio discurso. Mais futuramente, a gente vai cruzar o nosso próprio discurso, a nossa própria experiência, com o que outros agentes, com o que outras estruturas, com o que outras instituições dizem a respeito desse tema, para cruzar com o que as pessoas mais afetadas dizem a respeito desse tema. Então, é como se fosse 3 bancos de dados, 3 pastas, 3 depósitos de informação. E o primeiro depósito de informação que a gente está gerando, ou que a gente estava gerando naquele dia, era as informações, era a ideia de buscar as informações que estão presentes em nós, na nossa história, na nossa experiência, sobre esse problema que a gente está investigando. E naquele dia, a gente começou através de uma metodologia chamada Matriz CSD. A ideia é a seguinte, a gente pesquisa quais são, ou a gente começa a se perguntar, e a dinâmica era exatamente essa, quais são as nossas certezas, quais são as nossas suposições e quais são as nossas dúvidas a respeito desse tema que está no foco da nossa pesquisa. Olhando para a nossa história, olhando para a minha história, olhando para a sua história, quais são as certezas, as suposições e as dúvidas que nós carregamos olhando para a nossa história a respeito desse tema. Então era um pouco focado numa análise da nossa própria trajetória e dos nossos próprios discursos. Então, de novo, a metodologia foi a Matriz CSD. Se você tiver interesse, eu posso enviar para você, eu vou deixar o e-mail no final desse curso, no final dessa aula, eu posso enviar para você tudo que a gente conversou aquele dia, todas as histórias, todas as experiências, todos os testemunhos que a gente compartilhou a respeito de como esse problema nos afeta. Então, no dia, algumas pessoas foram contando histórias de familiares que já passaram pela experiência de não ter moradia, de familiares que já passaram pela experiência de morar na rua, de familiares que já passaram pela experiência ou de pessoas que já passaram pela experiência de familiares envolvidos com o uso de droga e de, por isso, viver em extrema vulnerabilidade, em situações de precariedade. Então, a Matriz CSD ajuda ao time que está pensando soluções, que está pensando propostas, ajuda esse time a pensar como é que o desafio estratégico do laboratório tem relação com a sua própria história, com a história de cada pessoa que está envolvida ali no projeto. Então foi esse o encontro que a gente fez ali no Teatro de Container. E aí, só para retomar,
nessa fase de pesquisa, de investigação, de questionamento de si mesmo, inclusive, o que nós queremos? Nós queremos gerar, organizar, exibir, classificar e analisar informações. Primeiro, as informações que estão registradas na nossa própria história, lembra disso? Para que num segundo momento, que eu já vou explicar já já, a gente analise, a gente procure, investigue as informações, as narrativas, os discursos que estão presentes em outras pessoas, em outros agentes culturais, em outras instituições, além das que a gente participa mais diretamente. Então é isso. E para que essa necessidade de buscar informação, de buscar dados, de buscar narrativas? Para a gente construir um mapa de referências, quase que como um mapa de pistas e intuições que vão ajudar a gente, tanto na pesquisa mais específica, ou nas pesquisas mais específicas, inclusive nas pesquisas de campo, quanto na própria produção das propostas, das soluções. Porque a ideia é um pouco assim, ó. À medida que você se investiga, que você pergunta para você mesmo como é que você está envolvido com esse desafio que o laboratório está pensando, você conhece as suas intenções, você conhece aquelas coisas que te movem, você conhece as suas ideias e você vai deixando claro para você mesma, claro para você mesmo, o quanto isso pode impactar em decisões sobre a vida de outras pessoas. É um pouco essa a intenção de fundo aí. Então, deixa eu recapitular. Se nos primeiros encontros nós queríamos saber o que nós temos a dizer a respeito desse desafio que nós estamos investigando, ou como é que ele afeta a nossa vida pessoal, a partir de agora, ou a partir de uma mudança de chave aí, a gente começou a se perguntar, por exemplo, o que diz a mídia sobre o direito à moradia na cidade? O que dizem os pesquisadores, os acadêmicos, os cientistas sobre o direito à moradia na cidade? O que dizem as redes sociais? O que dizem as experiências de outros países? O que diz o mercado? Qual é o discurso do mercado a respeito do direito à moradia? A respeito das desigualdades sociais? O que nós estávamos fazendo a essa altura é perguntar para os grandes agentes, para os grandes atores culturais, quais eram e quais são os seus discursos a respeito do tema que a gente está investigando. Então lembra? A gente montou o primeiro banco de dados que diz respeito às nossas experiências e agora a gente está montando o segundo banco de dados, que são os discursos da mídia, do Estado, do mercado, as experiências dos outros países, as redes sociais. Então nós estamos fazendo aqui, ó, um mapeamento de discursos para uma futura análise desses discursos a respeito do direito à moradia. E aí a gente usou uma metodologia chamada O que Diz, é uma metodologia do design que ajuda a gente a investigar narrativas, a investigar discursos, a investigar linguagens que estão nessas redes todas aí. E daí a gente começou a notar uma necessidade. A necessidade de uma tecnologia, de uma engenharia da informação que ajudasse a gente a gerenciar todos esses dados que estavam sendo gerados. É importante também dizer que a essa altura o nosso laboratório já estava multiplicado em 6 times. Um time que está estudando, inclusive continua estudando, o que diz a mídia, ou o que dizem as grandes mídias a respeito desse tema. Um time que está estudando o que dizem os acadêmicos, os pesquisadores, os cientistas e as cientistas a respeito desses temas. Um time que está pesquisando as redes sociais, os aplicativos, os comentários em Facebook, os comentários em Twitter, os comentários em YouTube. Um outro time que está estudando a experiência de outros países. Um outro dedicado ao discurso do mercado e um outro dedicado ao discurso do Estado. E
Só que, como você pode imaginar, quando você começa a buscar essas informações, fica quase impossível de controlar todas essas informações manualmente. Foi aí que a gente começou um processo de criação de um Big Data. O que significa isso? É o uso de inteligência de dados, de gestão, de mapeamento e de análise de dados para qualificar essa pesquisa que a gente está fazendo. E aqui a gente fez um encontro apenas para pensar isso. E eu diria que essa ainda é uma tarefa em aberto. Nós estamos construindo um programa, uma tecnologia, nós estamos construindo uma ferramenta que vai ajudar a gente a extrair, a qualificar esses dados e a dar visibilidade ou a dar publicidade a essas pesquisas que a gente está fazendo. Então a ideia agora, inclusive o nosso último encontro foi para discutir exatamente isso, como é que a gente pode usar a engenharia de dados, as tecnologias da informação e todos esses aplicativos que extraem informação das redes sociais, extraem discursos, extraem análises, extraem dados das redes sociais e das mídias para qualificar a nossa pesquisa a respeito desse tema. Essa é uma timeline ainda aberta no nosso laboratório. Então é interessante para você que curte esse tipo de tarefa, para você que curte esse tipo de atividade, para que você some com a gente na construção desse Big Data. Tá bom? Então eu vou deixar essa tarefa aberta e esse convite a todos e todas. Nós estamos em busca de construir uma plataforma, de construir uma tecnologia que ajude a gente a administrar esses dados para que, de posse desses dados, aí é muito importante isso que eu vou dizer, para que a gente possa colaborar com a cidade, qualificando os debates, qualificando as atividades públicas, as atividades políticas com informações que ajudem as pessoas a decidirem a respeito dos seus direitos. Há o direito à moradia, que é um direito humano fundamental, e nós queremos gerar dados que qualifiquem a participação pública e a participação política das pessoas que são afetadas ou que são violadas nesse específico, nesse direito. Então a gente acredita que de posse de dados ou com a posse de informações e com essas informações bem demonstradas, com modelos de visibilidade bem construídos, realmente públicos, né, com uma certa criatividade aí na visualização de dados, que as pessoas terão mais condições de decidir a respeito dos seus direitos, terão mais condições de participar a respeito dos seus direitos. Então é isso, a gente quer, no fundo, construir uma inteligência de dados, construir uma plataforma de gestão de dados para qualificar a participação pública, a participação política das pessoas que são afetadas nos seus direitos ou no seu direito à moradia. É um pouco isso. Oferecer subsídio, oferecer informações, disponibilizar muitos dados que já existem por aí, mas que elas não têm acesso, para que elas tenham ainda mais, para que elas tenham o potencial político delas ainda mais valorizado a partir dessa inteligência ou dessa ferramenta, ou dessas ferramentas. Então eu queria te convidar, essa é uma parte importante. Primeiro eu queria dizer que isso não é feito, principalmente isso não é feito por igrejas, essa é uma inovação da nossa comunidade. O uso de dados para a presença e a participação da igreja nas questões sociais da cidade. A gestão, a inteligência de dados para esse tipo de incidência pública. Eu conheço um irmão apenas na cidade do Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, que tem essa ideia e que tem trabalhado nessa direção. E eu conheço uma igreja, além da IBAB, no mundo, que tem experimentado nessa direção, que é a Bethel Church, que tem um laboratório de código, que é essa mesma ideia, de usar a informação, de usar a inteligência
para extrair informação, para extrair dado, para extrair conteúdo, para que esse conteúdo impacte no cotidiano das pessoas que são afetadas, violadas nos seus direitos. Essa é a nossa tarefa e a gente tem desenvolvido isso até aqui. Tá ok, gente? Então, essa é um pouco da nossa jornada. Eu não sei se eu passei de forma muito acelerada, mas se eu passei de forma muito acelerada, você tem o dom de inverter o tempo aí, através dessa plataforma. Você tem o dom de voltar essa linha do tempo que eu acabei de apresentar e ir assistindo mais lentamente, voltando, inclusive me escrevendo. As dúvidas que surgirem enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, anotem, olhem para as dúvidas de vocês no papel, visualizem as dúvidas de vocês e me encaminhem. E vamos conversar sobre isso. Essa foi um pouco da nossa jornada. Os encontros que a gente fez foram nessa direção e o nosso próximo encontro tem um objetivo ainda mais específico, que eu quero te convidar para ele, inclusive. Agora que a gente já visualizou o que tem sido feito até aqui, agora que já está claro para a gente, por exemplo, essa necessidade de novo, extrair, organizar, qualificar, exibir, classificar e analisar informações a respeito do impacto das desigualdades sociais no direito à moradia. Para quê? Para que a gente use esse dado mais futuramente, cruzando com outros dados, na criação de soluções, na criação de propostas para a solução desses problemas ou desses dilemas. Agora que ficou claro essa jornada que foi feita, nós vamos começar uma ainda mais importante, eu considero. Tudo que eu disse, considero muitíssimo importante, só que agora se trata de um outro tipo de relação, um outro tipo de ética, que a gente vai começar agora é a pesquisa de campo. A gente vai imergir contextos onde pessoas experimentam esses problemas, experimentam essas violações de direito. A gente vai imergir essas situações, esses cotidianos, e vai, na convivência, na escuta, na solidariedade, na empatia, ouvir das pessoas que são mais afetadas por esse problema, como é que elas percebem, elaboram e partilham desse desafio. Ou a gente quer ouvir das pessoas mesmas que sofrem na pele, no corpo, no cotidiano, os dilemas dessa violação de direitos ou do direito à moradia, como é que elas enunciam esse problema? Ou como é que elas sentem? Como é que elas pensam? E como é que elas elaboram a vida dentro dessas situações de violação? Então a gente começa uma fase muitíssimo importante, que é a criação de um terceiro tipo de informação, de uma informação que eu diria mais testemunhal, uma informação que brota do cotidiano, da vida das pessoas, e uma informação que vem do próprio corpo, vem da própria vida, vem da própria história, daqueles e daquelas que são mais afetados por esse desafio que o Nômade está pensando, ou por esse desafio em torno do qual o Nômade está trabalhando. Então a gente começa uma fase agora que é a formação das equipes para essa pesquisa, para essa imersão no contexto, para essa fase que eu diria que é mais antropológica, mais etnográfica, inclusive mais subjetiva da nossa jornada. A gente começa a formar as equipes para isso. A gente também vai começar a desenhar as ações, a gente vai começar a desenhar as experiências que nos aproximarão desse campo, desse contexto, dessa realidade, para, de fato e de vez, ou para a parte que importa mesmo, para que a gente encontre essas pessoas no lugar onde elas vivem e dentro dessa realidade onde elas experimentam esse problema que a gente quer conhecer mais profundamente. A ideia é escutar ativamente essas pessoas, criar vínculos afetivos, espirituais com essas pessoas, conhecer profundamente a forma como elas sentem esse problema, para que
junto com elas, e aí vem um paradigma importante na nossa história, junto com essas pessoas, começar a fase de produção de soluções, de propostas, de sugestões e ideias nesse recorte do direito à moradia. Nós queremos ouvir as pessoas e nós queremos perguntar para elas, inclusive, quais são as inteligências que elas têm desenvolvido para enfrentar esse problema, para enfrentar essa violação de direito que acontece na cidade de São Paulo. Então essa é uma fase decisiva. Agora a gente emerge no campo, a gente abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos para a escuta, se deixa afetar por essa escuta, se deixa transformar por essa fala, por essa voz, por essa vida, e daí junto com elas começa uma outra fase, ou a partir dessa pesquisa a gente vai futuramente entrar na fase de criação das propostas, dos projetos. Tá ok, pessoal? Então, uma outra coisa importante de compartilhar com vocês antes de encerrar essa aula é que então a gente tem 4 linhas do tempo em aberto. Possivelmente agora esse é o momento de você identificar onde é que você pode colaborar melhor. Então a gente tem uma linha do tempo aberta que são as pesquisas narrativas, os times do laboratório que estão investigando o que diz a mídia, o que dizem os pesquisadores, os acadêmicos, os cientistas, o que dizem as redes sociais, o que dizem as experiências dos outros países, o que diz o mercado e o que diz o Estado a respeito do impacto das desigualdades no direito à moradia. Então a gente tem essa linha do tempo aberta. Se você quiser participar de algum desses times, manifeste seu interesse, vamos conversar, vem somar junto com a gente. A gente tem uma segunda linha do tempo aberta, para a qual eu convido todos os designers, os artistas, os programadores, os desenvolvedores, a galera da comunicação, enfim, todos os interessados em criar um Big Data, uma inteligência de dados para ajudar a gente a qualificar todas essas pesquisas narrativas que a gente está fazendo. Então a gente tem aqui em paralelo a construção de uma plataforma que vai ajudar a gente a gerar, transformar, qualificar e dar visibilidade a essas narrativas, a esses dados que os times do laboratório estão pesquisando. A gente tem uma terceira linha do tempo que é muitíssimo interessante em relação a essa necessidade de pesquisar esse problema ou esse desafio no cotidiano da cidade. Bom, nós vamos usar técnicas jornalísticas, antropológicas e de história oral para produzir um documentário a respeito do direito à moradia na cidade. É isso mesmo, nós vamos usar as metodologias de documentação, as metodologias do audiovisual, a gente vai usar toda essa inteligência, vai criar um documentário pesquisa a respeito do direito à moradia na cidade de São Paulo. Se você quiser participar dessa linha do tempo, desse programa, desse projeto, faz contato também com a gente. E uma última linha do tempo, que a gente abre agora no dia 29/9, que é a linha do tempo da pesquisa de campo, tá bom? Que eu já expliquei para vocês agora há pouco. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Queria dizer que essa videoaula, esse momento aqui com vocês, é um momento para convidar todos e todas a se engajarem nesse formato, que é muito importante para a gente criar uma nova forma de participar e de atuar como igreja no espaço público na cidade, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, por tudo que a gente já conseguiu criar até aqui. Eu peço que Deus continue nos abençoando nessa jornada, nos dando desejo, capacidade, inteligência, comunidade, para que a gente continue criando essas alternativas, esses caminhos e essas propostas. Eu espero, eu aguardo ansiosamente, com muita expectativa, que vocês acreditem e se envolvam nesse formato para que a gente crie alguma coisa de novo, de criativa e de diferente, juntos e juntas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, beijo para vocês. Eu queria agradecer, então, a equipe de comunicação da IBAB, que ajudou na produção
dessa aula, desse vídeo, ao Douglas, ao Daniel e ao André e ao Rogério Seta. Obrigado, pessoal, por esse momento, por essa plataforma e por toda essa estrutura para que é útil para que a gente dialogue melhor com os nossos irmãos e irmãs da comunidade, tá bom? Deus abençoe vocês, aguardem as próximas novidades, os próximos formatos, acompanhem a gente no @ibabecidade no Instagram, que é o lugar onde eu posto todas as novidades e todas as informações do Ministério. Beijão, pessoal, valeu, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.